Ultimamente, os números de motocicletas roubadas e furtadas vêm crescendo de forma assustadora aqui em Bacabal. Praticamente todos os dias, uma pessoa registra um boletim de ocorrência falando que sua moto foi furtada ou tomada de assalto. Pensando nisso, a nossa equipe da TV Difusora procurou o comandante do 15º Batalhão, Tenente Coronel Duarte, que falou sobre essa situação e ainda ressaltou o trabalho da Polícia Militar para combater esse tipo de crime. Olha, a respeito da questão de furto e roubo de veículos na cidade de Bacabal e região, nós temos acompanhado, nós temos feito diversas operações, tanto que o número hoje de recuperação de motocicleta é muito superior ao número de furtos e roubos. Nós temos recuperados mais do que tem sido roubado e furtado. Só que nós também observamos, através desses números, que realmente houve uma crescente na questão do furto de motocicleta. Deu uma diminuída o roubo, porque às vezes as pessoas confundem roubo com furto. Roubar é a mesma coisa que assaltar, é tomar por uso de força ou por uso de arma, ou arma de fogo ou arma branca. E o furto é pegar o objeto sem que a pessoa perceba, Então, nós observamos que o que houve em Bacabal foi um aumento de furto, não de roubo, Sendo que em 2019, quando nós chegamos, nós observamos que Bacabal tinha um número muito alto de roubo de motocicleta. Era aquele assaltante que estava tomando o veículo da pessoa quando ela circulava ou parava em determinados locais. Com o que nós fizemos em 2019, eles migraram para a questão do furto. Logo porque o furto é um crime de menor potencial, segundo a nossa legislação, e dificilmente a pessoa vai ficar respondendo por esse crime preso. De acordo com informações do comandante do 15º Batalhão, somente no ano de 2020 aqui em Bacabal, cerca de 109 motocicletas foram furtadas ou tomadas de assalto e cerca de 193 foram recuperadas pela Polícia Militar. Em 2020, nós tivemos esse acréscimo no furto, como eu falei, e foram furtadas ou roubadas dentro de Bacabal 109 motocicletas. Porém, a Polícia Militar recuperou 193 motocicletas, quase 90 motocicletas a mais do que o que foi roubado e furtado, sendo que dá quase 100% de diferença em relação ao ano anterior. Então, no ano anterior foram recuperadas 98 e até agora, no mês de outubro, nós recuperamos 193. Quase 100 motocicletas a mais, dá 100% de incrementos aí na recuperação do bem do cidadão, trazendo de volta. E o que nós podemos falar sobre isso? Por que houve esse crescente aumento? Coronel, então, se a Polícia Militar apreendeu mais pessoas furtando, se a Polícia Militar recuperou mais veículos, e esse número por que está grande? Nós temos que analisar, André, o contexto atual. Nós entramos numa pandemia onde a legislação nossa penal foi aberta uma brecha dentro dela, aonde permite que essas pessoas que têm cometido crimes de menor potencial, principalmente crimes onde a nossa legislação considera que são crimes que não são crimes violentos, que o furto eles não colocam dentro dos crimes violentos contra a vida, não é com uso de força, não é com agressão, que se faz o furto. Essas pessoas, praticamente todas elas, estão sendo postas em liberdade. Então, a Polícia Militar, em números, nós conseguimos provar que o que nós produzimos em 2020 é quase 100% a mais do que o que nós produzimos em 2019. E só se produz se trabalhar, se fizer operações, se o serviço de inteligência investigar, descobrir onde está acontecendo os fatos para que a gente desloque as viaturas para as regiões, se a polícia consegue dar uma resposta quando o veículo do cidadão é furtado ou roubado, e isso os números mostram o que nós fizemos. Porém, essa nossa legislação muito branda para determinados crimes permite com que o delinquente é preso hoje pela PM, amanhã ele já está solto. No caso dos menores, ele é apreendido e muitas das vezes ele é solto no mesmo dia. O pai vai lá, assina um termo de responsabilidade, que se responsabiliza pelo menor,
que ele vai cuidar, né? Como diz o ECA, vai cuidar, vai dirigir os passos daquele adolescente, mas nós sabemos que isso não funciona. Eu até disse em outra entrevista, outra TV, que se pelo menos a metade dos infratores e dos cometedores de crime na cidade de Bacabal estivessem recolhidos do presídio de Piratininga, Bacabal estava um paraíso. O cidadão poderia dormir aí de porta aberta, que não teria nada. Porque o que nós fizemos de prisões de assaltantes, traficantes, arrombadores, homicidas, você lembra muito bem no passado recente a briga de facções. Então, tudo isso nós viemos atuando em ponto estratégico para que trouxesse tranquilidade à cidade de Bacabal, para que mantivesse a segurança pública e a ordem pública na cidade de Bacabal. Mas com essa chegada da pandemia, com as determinações vindas vamos dizer assim, do setor superior da justiça, que é o último escalão em Brasília, com as decisões tomadas, tipo a liberação de presos por causa da pandemia, para que eles não contraíssem o Covid no presídio. Então, aqueles que já estavam presos, ou esperando processo, ou condenados, muitos deles foram postos em liberdade, para que não contraíssem o Covid. E aqueles que estavam sendo presos, que até o momento estão ainda sendo presos, 48 horas, 72 horas estão postos em liberdade novamente, dependendo do crime que ele cometeu. E que na maioria dos crimes, como nós estamos falando de roubo ou furto, que na maioria é furto de motocicleta, é considerado um crime que não é um crime muito agressivo contra a sociedade, então põe em liberdade, não causa risco à sociedade. Mas nós sabemos que para o proprietário do veículo, para aquela pessoa que trabalhou, que lutou, que está pagando a prestação da sua motocicleta, ter ela levada, que é a motocicleta que serve para levar o filho para o colégio, para ir ao trabalho, para ir fazer compra, tudo, é um meio de transporte, é um grave crime. Para ele para o lesionado é um grave crime. Mas, infelizmente, a nossa legislação não vê isso como um crime de maior gravidade. E essas pessoas foram postas em liberdade. E como é que fica, então, a polícia militar nesse setor? Porque nós estamos prendendo quando o caso é um crime praticado por um maior, que é responsável pelos seus atos, ou nós estamos apreendendo quando é um menor. Mas não estão ficando. Então, quem não tem medo de punição, não muda o comportamento. Se não tem a punição, por que eu vou temer? Eu vou temer a quê? A polícia vai me apreender ou vai me prender, mas daqui a pouco eu estou em casa. 48 horas eu estou em casa, 72 horas eu estou em casa. Alguns casos, sai antes da polícia, da delegacia, o pai já foi lá, já assinou o termo, já levou o filho para casa. E aí? Como é que fica a questão da polícia militar? Então, se cobra muito da polícia militar. Isso. Mas a sociedade tem que entender que o sistema de segurança pública não é a polícia militar. O sistema de segurança pública são as polícias, o MP e a justiça. E termina com, no caso, a carceragem, que hoje é a polícia penal, né? Que são os presídios. Então, há todo um sistema envolvido nisso. E não adianta a base, que é a polícia, que são as polícias, fazerem a parte dela, né? Não adianta se lá em cima não também acompanhar. Mas como é que vai se acompanhar se a legislação é muito branda? Se a legislação permite que a mesma pessoa cometa 10, 20, 30, 40 furtos, ou arrombamentos, ou assaltos, e permaneça solta porque ela nunca teve nenhum julgamento. E nós sabemos a quantidade de processos, como fica acarretado o judiciário, que não consegue dar conta de toda a demanda. Então, aí a sociedade não entende. Mas como é que o fulano de tal, a polícia vive com ele na delegacia, que a imprensa mostra, repetidamente aquele costumais, e ele continua solto. A polícia não está fazendo o serviço dela, nós estamos fazendo. A polícia militar tem feito o serviço no Maranhão todo, em Bacabal não é diferente. Nós temos números que comprovam. Porém, infelizmente, não devido à legislação, esses mesmos elementos que já foram presos diversas vezes estão aí soltos, praticando os mesmos crimes. Comandante, a respeito das motocicletas furtadas e roubadas aqui na cidade de Bacabal, há uma informação que, na maioria dos casos, esses veículos são levados para outras cidades. Inclusive, o 15º já realizou operações em outra cidade e várias motocicletas que foram furtadas aqui em Bacabal foram recuperadas pelos policiais militares aqui do batalhão.
Exatamente. Nós temos comprovado isso, que muitos dos veículos furtados aqui, as motocicletas, são levados ou para povoados da região, da cidade de Bacabal e de outras cidades, como também são levados para a sede de outros municípios. É tanto que você lembra que no primeiro semestre nós fizemos a operação, onde em uma semana foram 65 veículos recuperados. Veículos tinham sido furtados aqui em Bacabal e região e tinham sido clonados e vendidos para outras pessoas, né? Nós também sabemos que em alguns casos há desmanche, principalmente de motocicleta. Por quê? Porque, infelizmente, há aquele empresário que compra peças sem origem, que termina vendendo para outra pessoa também, que sabe que está comprando um objeto sem origem. Então, isso aí é que alimenta o crime. Só eu costumo dizer que, se não tivesse o comprador do roubo ou do furto, para que eu iria roubar? A pessoa iria roubar para se alimentar ou para usar o produto, mas para vender não, porque não teria o comprador. Então as pessoas esquecem que é uma cadeia. O crime ele funciona em cadeia. Tem que ter o receptor, tem que ter o comprador, para que haja o furtador. Se não for a cadeia, possivelmente nós teríamos aí 1% do que acontece hoje de furto e roubo na cidade. Mas nós precisamos, como eu repito novamente, do apoio da população. Nós precisamos, porque o 15º Batalhão sempre recebeu o apoio da população de Bacabal. Qual é o apoio da população que nós queremos? Informações. As informações são checadas. Quando há a veracidade nela, a Polícia Militar age imediatamente. Nós precisamos de informações. Nós temos o telefone do nosso Copom e também temos o Disque Denúncia agora que está nas redes sociais, onde também é um WhatsApp que pode se passar, vai cair direto no nosso serviço de inteligência. Não tem nenhum atravessador, você não vai ser identificado. Não precisa mandar foto, não precisa, e de lá não vai sair a informação, certo? Mas contamos com o apoio da população novamente, como sempre tem feito, sempre tem nos ajudado com informações, que ninguém trabalha sem informação. E nós sabemos que nós temos aqui no 15º Batalhão um excelente serviço de inteligência, que vem demonstrando muito trabalho, desde o ano passado, sendo que em 2020 houve esse incremento aí muito grande do serviço de inteligência, que produziu muitas apreensões e prisões na cidade de Bacabal.